E aí, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada mais de perto nos protocolos IPv4 e IPv6. A gente até então usou essa parte toda de rede, né? A gente entendeu como é que se aplica isso, mas a gente não fez uma leitura mais técnica, mais teórica do protocolo, dos porquês das mudanças. Então a gente vai fazer um tour hoje sobre isso, ok? Bom, aqui a gente já viu essa transparência no passado, né? Vocês devem se lembrar dela. E ela mostra aquele processo de capsulamento que acontece, né, normalmente quando a gente trabalha com o design de camadas, né? Então nós passamos um tempo aqui nessas camadas mais baixas de certa forma a gente perdeu um tempinho entendendo como é que funciona a parte de enlace física, né? Ou seja, mais especificamente a gente trabalhou bastante aqui na parte de Ethernet, aqui embaixo, ó. Aqui, né, esses primeiros bytes aqui, tá? Então a gente viu que o Ethernet tem um quadro que tem uma cara que, se vocês se lembram, ela começa, né, com um MAC de destino, né? Depois a gente tem um novo endereço, o MAC de origem, aqui source, e aí depois a gente vinha com um campo que a gente chama de type. Nossa, a caneta não tá legal hoje. Esse type, ele era justamente a, o tipo de quadro que eu estou carregando. O que tem dentro do meu payload, né? Então aqui é o type. Isso, agora ficou melhor. E o que tem dentro do payload? Então a gente viu que isso aqui era de 6 bytes, aqui apesar da proporção estar errada, 6 bytes. Isso aqui 2 bytes, tá? Quando eu carrego um quadro IP V4 ou V6, um quadro IP na realidade, eu tenho um número aqui que é o 0800. Esse número diz que o que vem aqui depois, ó, esse pedaço aqui é um quadro IP. E mudando esse número, a gente tem outros quadros. Na realidade, vocês perceberam, vocês lembram que a gente tem mais de um pacote, um quadro de internet, né? Esse aqui não é o único, esse é o mais usado. A gente tem também, para outros quadros, o que vem aqui não é necessariamente type. Para VLANs também a gente tem uma mudança, né? Que aqui tem um número que no fundo indica que o que vem depois é VLAN, tá? E aí a gente tem alguma coisa aqui antes desse IP. Mas assumindo que esse é um quadro típico, a gente tem depois então aqui o payload, tá? Ou seja, os dados da camada superior. Então nós estamos agora entrando nessa camada aqui, ó, nesse payload, que necessariamente vai ter o que? Uma parte do IP. Então aqueles IPs que a gente configura, eles vão estar aqui dentro, nesse processo de comunicação. Então essa é uma visão que eu gosto de camadas, porque ela representa bem, né, o que de fato acontece, né? Bom, vamos lá. E, no fundo, é através desse processo de conseguir indicar o que eu estou carregando que acontece um processo de demultiplexação. Então, a gente tem a entrada aqui do frame, né, do quadro físico recebido pela interface de rede, e ele vai decodificar o destino de acordo com aquele campo type. Então, ele pode ser desde algo, né, do ARP, da própria resolução, pode ser alguma coisa IP, GMP, etc. Isso vai acontecer normalmente, tá? A gente viu depois que o IP vai decodificar o protocolo de transporte, vocês vão entender como. E o protocolo de transporte vai decodificar qualquer aplicação através de portas, né, que é um conceito que a gente discutiu também. Recapitulando mais uma vez, aqui a gente tem um fluxo desse processo, né? E tem algumas coisas interessantes que a gente já discutiu também algumas vezes, né? Por exemplo, deixa eu pegar a caneta aqui novamente. No processo de transmitir um quadro, um datagrama, um pacote IP, né? Esse IP encapsulado no datagrama, e a gente vai entender se ele é um IP que eu conheço na minha rede local. Se ele for, ele vai ter aquela parte de substituição do MAC, caso eu já saiba esse tabelamento de MAC-IP, senão vai ter uma busca ARP, né? Então é o que está dizendo aqui embaixo, para descobrir o ARP, ou descobrir o MAC daquele endereço de destino.
ou se está em outra rede, ele vai para o meu gateway, e aí eu preciso também entender se eu tenho o IP do gateway ou não, senão eu preciso também descobrir o MAC. Desculpe, se eu tenho o MAC do gateway ou não, senão eu preciso descobrir o MAC relacionado com o IP do gateway também, para montar o quadro Ethernet e fazer a transmissão, tá? Então esse processo está sempre acontecendo quando a gente faz a transmissão. E pensando isso aqui em camada de enlace, né, lá embaixo. Agora, pensando em camada de rede, a gente também aprendeu que a gente tem algo que se chama tabela de roteamento. Essa tabela ela pode ser criada de forma estática ou dinâmica, a gente viu a parte estática. E é essa tabela que vai me dizer se eu estou numa mesma rede, se eu não estou na mesma rede, se eu tenho default gateway ou não. E antes da gente fazer uma publicação de fato, né, de entregar isso para o enlace, a gente vai fazer uma busca nessa tabela para descobrir isso. Por isso que eu comentei com vocês sobre alguns exercícios que eu vi no Packet Trace, e em especial a gente tinha um lá que era o seguinte: se eu estou com uma rede configurada local só no meu computador e mando algo para outra rede e não tenho gateway default configurado, o nosso pacote ele não chega nem no data link. Ele vai ser jogado fora antes, porque ele vai olhar, olha, eu não tenho rota para isso, não é minha rede, esquece, lixo, joga fora. Então, são proteções, né, no fundo, tá, para evitar um tráfego desnecessário e também, obviamente, para fazer chegar de fato no destino. Se a gente não tem rota para o destino, não adianta trabalhar com isso, né? Então, a tabela de roteamento, até o momento, a gente está vendo sempre construída com roteamento estático, tá? Mas a gente vai começar a entender ainda essa semana como é que funciona a parte de roteamento dinâmico, tá? Da mesma forma, quando você recebe um pacote, né? E você tem papel de roteador, você vai decidir se aquele endereço de destino não for seu, né, se o pacote não foi para você e você faz um papel de roteador, você tem outras interfaces de rede, se você vai fazer o repasse desse pacote ou não. Então, um roteador, no fundo, ele recebe algo que não é para ele, mas ele conhece destinos e faz um forwarding desse endereço, né? Ele repassa esse pacote e republica naquela interface de rede correta, tá? Então, são processos que acontecem dentro do nosso stack de rede. E aí a gente chega finalmente no cabeçalho IP, tá? Eu gostaria só de fazer uma pequena observação, porque às vezes as pessoas não entendem esse formato que está mostrado aqui, ó. Mas note que eu tenho um 0 aqui e um 31. Esse 0 é o bit, tá? 31 é o bit também. Então, aqui eu tenho 32 bits de 0 a 31, tá? Então, essa largura aqui é uma palavra de 4 bytes. E na vertical é como essas palavras estão sendo organizadas. Então, você deve entender isso assim, ó, quando você olhar para essa imagem, pensa que, apesar dela estar aqui empilhada, né, dessa forma, na realidade a gente tem uma sequência de bytes assim, ó, um zigue-zague nesse sentido, tá? Então, por exemplo, isso aqui eu tenho A, B, C, D e E, no caso aqui de 0 a 31, então eu tenho 4 bytes, ó. Se eu pensar essa sequência sendo transmitida, então a gente vai ter a sequência assim, A, B, C, D, E, sendo transmitida, tá? Se eu colocasse isso de forma linear. Então, pensando no zigue-zague, eu chego até aqui e começo aqui no outro lado de novo, tá? Então, quando você olhar para esse amontoado aqui de retângulozinhos, na realidade a gente está representando isso de uma forma mais fácil de ser colocada na tela, né? Mas ele é uma sequência, tá? É um stream dessa informação. Então, o quadro que a gente está recebendo, ele está vindo lá atrás com a parte do enlace. Então, como a gente viu, né? O MAC de destino, 6. De origem, 6 bytes, né? O type, 2. E aí a gente entra aqui, por exemplo, com o IPv4, se o type for 0800. Tá? E aí, dentro do IPv4, tem essa sequência que eu estou explicando para vocês, mas, na realidade, a gente representa de uma forma um pouquinho mais fácil, né, de ser colocada numa tela. Bom, dito isso, olha para esse cabeçalho do protocolo IP, né? Lembra que a gente tem cabeçalhos, os cabeçalhos são formas de controle daquela camada, né? Então aqui a gente tem um cabeçalho IP. Alguma coisa você já conhece. Por exemplo, aqui a gente tem os endereços que nós já vimos, IPv4, né? Versão 4, que é essa versão que esse IP se refere, de origem e destino. Então, de onde que veio para onde que vai.
ter um número de 32 bits, que é o número que a gente já conhece. Tá? Então, esse aqui é a parte IPv4. Se o 0800 não especifica qual IP que eu estou carregando, se é 4 ou 6, como é que eu sei qual IP que é? Tá vendo que tem aqui, ó? A gente tem um campo de versão. Esses 4 bits aqui, eles vão dizer qual é a versão do IP que eu estou carregando, tá? Então, eles vão estar com um número aqui indicando se é a versão 4 ou se é a versão 6. A gente tem um header que geralmente tem 20 bytes no IP, mas esse header ele pode ter mais bytes, tá? Se você notar, existe um campo aqui de opções, se existir, né, como está escrito aqui. Então, como é que eu consigo saber quando esse cara tem 20 ou não? Tá? Então, aqui na realidade, ó, existe também um campo de 4 bits, tá? Dizendo o tamanho do header. Obviamente, você vai pensar, né, em 4 bits eu não represento esses tamanhos aqui, né? Seria 4 bits, a gente seria de 0 a 15 só. Mas, na realidade, esse número aqui é um número de palavras de 32 bits, ou seja, uma linha dessa, tá? Quantas linhas dessas eu tenho, tá? Então, o campo de header do IP é o número de palavras de 32 bits que eu tenho aqui, tá? Se eu tiver opções para carregar no IP, se for o caso, esse número vai indicar um valor maior do que os nossos 20 bytes, ok? Ou seja, 20 dividido por 4, aqui é 5 no caso, ou se for maior, com opções vai ser maior que 5. A gente tem um outro campo, a sequência, que é o Type of Service. O Type of Service é usado para tentar fazer algo como a gente viu já no enlace, né, que existe também na parte de VLANs, né? Dar dicas para quem está roteando sobre o que você está carregando para você priorizar esse pacote ou não, tá? Então, é um protocolo mesmo que pode ser usado para isso. Esse aí que vai ter números aí dentro que vão ajudar os protocolos de priorização a tomarem decisões. Na próxima transparência eu vou mostrar exatamente isso, mas vocês vão ver que é o protocolo de service, entre outros. Poderia ser um deles, né, que usaria esse campo aqui. Bom, depois a gente tem um campo aqui de 16 bits, que é o tamanho total em bytes. Ou seja, o IP está carregando esse header e depois ele tem um campo de dados. Esse campo de dados provavelmente provavelmente não é o dado da camada superior que ele está carregando, né? Então, qual que é o tamanho total dessa estrutura? O meu header mais os dados. Então, a gente vai ter aqui um campo de 16 bits. Ou seja, o tamanho máximo que a gente vai ter seria a transmissão de 65.576 bytes, né? Já que é um campo de 16 bits. No início isso era grande, hoje em dia é questionável, né? Esse campo pode ser pequeno, né, para o volume de informações que a gente precisa trafegar hoje. Bom, a gente tem uma parte de segmentação, que é essa parte aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Um header de segmentação e uma parte de cabeçalho de fragmentação, onde eu vou dizendo qual que é o pedaço da segmentação que eu estou fazendo. Isso tem relação com enlaces com tamanho máximo diferente. Então, se o enlace Ethernet tem em torno de 1.500 bytes de quadro, quando eu for roteado e passar por um enlace que o tamanho do quadro é menor, por exemplo, imagina que você tem um link de rádio, o tamanho do quadro máximo é em torno de 502 bytes. Como é que eu pego algo de 1.500 e faço virar 512? Eu tenho que segmentar isso. Então, existem problemas de segmentação quando você atravessa enlaces com tamanhos máximos de quadro diferente, que é normal, depende da tecnologia de rede que você está usando. Isso acontece. E a fragmentação é um problema grande do IPv4, né? Ela sobrecarrega roteadores, né? A gente tem perdas de performance por causa disso. Vocês vão ver mais para frente que o IPv6, um dos objetivos dele é reduzir a segmentação. Aqui tem uma identificação desse pacote, tá? É um número que está representando uma identificação única para esse pacote no processo de transmissão. A gente tem ainda o tempo de vida desse pacote. Então, esse pacote ele tem um número aqui de 8 bits, que é o tempo de vida máximo, né? O time to live desse pacote. Então, se a gente colocar aqui 20, a cada roteamento que esse pacote sofre, né? Cada roteador que ele atravessa, esse campo é reduzido. E quando ele chega em 0, esse pacote é descartado, tá?
Então isso é uma proteção para um roteamento que não tem destino ou que fica muito tempo. E esse campo é bastante interessante para a gente, tá? Só que tem um problema. Esse campo, se ele é atualizado a cada roteador, a gente tem um processo aí de cálculo, né? Todo roteador vai ter que alterar esse valor. Então isso é um overhead também para o roteador, tá? Vocês vão perceber depois que uma das coisas que a gente teve como alteração também no PV6 foi reduzir esse processamento pesado de todos os quadros terem isso, né? Não que isso vai deixar de existir, mas a forma de fazer vai ser diferente. Porque olha só, aqui a gente tem um checksum desse header. Então essa informação que vocês estão vendo aqui de 20 bytes, no caso padrão, ela tem um checksum. Vocês lembram do checksum? A gente discutiu isso lá atrás, né? É uma forma de verificação de erro. Esse checksum é calculado. Se esse número muda, esse checksum muda. Então é um overhead desnecessário, né? Tipo, podia trabalhar de outra forma e o PV6 trabalha de outra forma tendo headers alternativos. Então tem um header voltado para roteamento e eu não vou ter que ficar toda hora fazendo um recálculo do checksum, tá? E aí, para finalizar essa parte, a gente tem que dizer o que a gente está carregando, ou seja, esse aqui é de multiplexador para a camada superior. Esse dado que está aqui, ó, ele tem relação com o protocolo que eu estou carregando aqui. Então a gente tem um campo de 8 bits, que é o protocolo que eu carrego. O que eu estou trazendo da camada superior para transporte. Então você percebe que os campos que a gente tem aqui, todos eles fazem sentido. Apesar de que, em alguns casos, seria interessante que isso fosse feito de forma diferente, né? Para dar maior flexibilidade para o roteador, diminuir o peso que ele tem de roteamento, tá? Vocês vão ver que isso vai acontecer quando a gente fala de PV6. Então aqui depois tem um resumo do que eu falei, tá? Eu acho que é legal deixar escrito também. Então, naqueles 4 bits a gente tem a versão, depois a gente tem o comprimento do header, tá? Em palavras de 32 bits. O TOS, que tem a ver com protocolos que vão priorizar essa transferência desse pacote, tá? Então, o DivServe talvez seja um dos mais interessantes hoje, tá? Para esse tipo de ação, seu roteador teria que ter suporte a esse tipo de protocolo. Da mesma forma como antes, aqueles bits eles vão ter que uma forma de organizar a importância daquele serviço, né? Lembra bastante aquilo que a gente viu quando a gente mostrou a parte de VLANs. Então aqui o tamanho máximo, vocês viram lá na frente, o tempo de vida do pacote, os flags de fragmentação que a gente vai ver em detalhes mais para frente um pouquinho, o campo de ID, que rotula o pacote de forma única, tá? E o protocolo que eu estou carregando, o checksum, os IPs de origem e destino, e se tiver opção, a parte de opção, tá? Então, isso é a visão geral aí de como é o cabeçalho ou header, né? IP versão 4. Falando um pouquinho sobre fragmentação, aqui a gente tem um exemplo que eu comentei antes. Olha, imagina que esses enlaces aqui, eles têm um determinado tamanho, que é esse que está sendo apresentado aqui, ó. Só que esse enlace, esse seu quadro, ele pode passar por enlaces cujo tamanho máximo do enlace é menor, tá? Esse tamanho máximo do enlace a gente chama de MTU. Essa é a palavra técnica para isso, tá? Então é o Maximum Transfer Size, o tamanho máximo, a unidade de transferência máxima daquele enlace. Você tem que respeitar isso, porque isso tem relação com a tecnologia de rede que a gente está falando, tá? Então esse tamanho máximo, ele tem que ser obedecido. Quando você atravessa enlaces que têm tamanho máximos menores do que o quadro original, nós precisamos fazer um processo de fragmentação. Então aqui é um processo de fragmentação no enlace onde isso aconteceu. Onde você tem essa parte azul, que é uma parte de controle, e uma parte vermelha, que provavelmente é a parte de dados, e ele está fazendo essa fragmentação no enlace, tá? Então o trabalho que esse roteador tem para fazer isso aumenta, né? Óbvio, né? Ele tem que fazer esse controle, tá? Então ele tem que desmontar, né? Ou seja, picar esse quadro e depois remontar esse quadro, tá? Para isso, então, tem aquele campo no header que faz esse controle para a gente, tá? Então o header, lembra? Ele tem aqui ó, 2 campos, uma parte de 3 bits, que ele chama de flags, e uma parte de 13 bits que ele chama de fragmento offset. Fragment offset, ou offset do fragmento, né? Então aqui dá para vocês terem uma ideia de como ele usa essa informação para fazer essa divisão, tá? Então,
olha só, a identificação é aquele ID único, isso não muda. Em todos os pedaços que eu tenho aqui, isso aqui é igual. Então eu estava com um IP, né, aqui grande, ele tinha um tamanho total de 2.400 bytes, e vai ter que passar num enlace menor, tá? Com o MTU menor, tá? Então aqui o MTU estava de 4.000 e agora eu estou com o MTU de 1.000. Eu preciso fragmentar isso. Então aqui ele está mostrando como ele está fragmentando isso para vocês. Ele vai, no fundo, ter um tamanho menor, que são esses caras que estão mostrando aqui para mim, até isso terminar, e ele usa esses flags para indicar o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, esse primeiro fragmento que está aqui, ele está dizendo que ele tem mais fragmentos, esse não é o último, e que o offset é 0. Depois ele está indicando, olha, tenho mais fragmentos ainda, tá? E tem um offset agora diferente. Tenho mais fragmentos, ou melhor, não tenho mais fragmentos, e o offset agora da comunicação é essa. Então, esses flags e esses fragmentos, eles são usados para fazer uma identificação de onde eu estou dentro desse processo de seccionamento, tá? Onde pedaço do datagrama original eu estou. Caso vocês estejam se perguntando aqui sobre esses tamanhos, né? Acho que é interessante comentar que aqui eu estou mandando 996 bytes, por exemplo, mas aqui só tem um fragmento de 122, né, offset. Então, na realidade, aqui tem se você fizer a conta, tem um multiplicador, tá? Esse número aqui vai ser multiplicado por 8 para indicar esse tamanho exato aqui, tá? Então, tem uma continha aqui para ser feita. Então, o problema disso aqui tudo é que, ok, consigo pegar e fragmentar e mandar num enlace com MTU menor. Mas se você notar, aqui não tem mecanismo de recuperação. Então, imagina que esse fragmento aqui, ó, se perca por algum motivo. E aí o seu roteador vai entender que isso aconteceu, porque ele vai ter lá alguém falando que estava no offset 0, e tinha mais, aí esse aqui sumiu, e de repente chegou, olha, não tem mais, estou no offset 244. Essa conta não fecha, né? Está faltando nitidamente um pedaço. Ele não consegue fazer uma remontagem disso. Então, esse quadro, como um todo, vai ser descartado. Todos os fragmentos serão descartados e espera-se que ocorra uma retransmissão em níveis superiores, né? Porque aqui, nesse nível de enlace, não existe um protocolo para retransmissão de fragmento. Simplesmente o IP não pensa nisso. Então, esse aqui é jogado fora, tá? E a gente tem uma perda que, de fato, se não for compensado por retransmissão em níveis superiores, por exemplo, o seu transporte é um transporte seguro, ele vai refazer isso. Mas se não for, está perdido, tá? E, obviamente, a gente tem todo o processo aqui de trabalho adicional do roteador, tá? Então, uma das propostas do IPv6 é acabar com a fragmentação e remontagem, né? Diminuir, pelo menos, ao máximo isso, porque isso é sobrecarga e com possibilidade de falha, né? Bom, então, dito isso, a gente pode falar um pouco mais sobre a parte de endereçamento IPv4, que a priori parecia muito interessante, né? A gente tem 2.32 endereços, dá mais de 4 bilhões de endereços. Isso deveria ser suficiente para gerir uma rede, né? Mas na prática a gente sabe que não foi, porque a forma como foi originalmente tratado não levou em conta, né, aspectos geográficos, não levou em conta aspectos hierárquicos, tá? Que a gente vai ver mais detalhadamente por quê. Então foi uma distribuição que não foi muito pensada para resistir ao tempo, porque ela foi distribuindo sem levar em conta esses aspectos, tá? A lógica de planejamento de classe também não foi a melhor do mundo, né? Então vocês perceberam rapidamente que não é muito interessante ter uma classe classe A, que você tem um monte de endereço, de host e poucas redes. Então a gente acabou trabalhando com o subnet para resolver um pouco esse problema, né? E o que de fato veio acontecendo é que a gente vem dando sobrevida para esse endereçamento. Então, uma das coisas que a gente passou a fazer é uma melhor alocação desses números. Então, a distribuição geográfica hierárquica, ela passa a existir com o IPv4, mas depois de muito tempo, onde já tinha sido distribuído muita coisa. Mas isso acontece e a gente tem hoje os órgãos de delegação, né, que o IANA controla para fazer as entregas de IPs em áreas, tá? Regiões do mundo. Uma ação que foi feita foi a diminuição do número de rotas dos roteadores através da estratégia de CIDR. Vocês lembram do CIDR? CIDR é aquela notação barra número de bits. E a gente mostrou e usou isso várias vezes. É uma notação simplificada, mas
o incentivo original do CIDR foi fazer supernets. A gente fez isso também. A gente mostrou um exercício onde eu conseguia colocar uma rota onde eu diminuía a máscara propositalmente para falar assim, olha, qualquer coisa, por exemplo, 10, você roteia para aquele canto lá. Lembram disso? Ou seja, no fundo, o que eu estou falando? Eu estou fazendo uma redução do número de rotas que eu tinha através de uma máscara mais abrangente, com menor número de bits. Isso foi necessário para diminuir o número de rotas em roteadores. Vocês vão ver uma imagem para frente sobre isso. E nessa imagem, está claro que a gente teria estourado isso, os roteadores estariam trabalhando absurdamente por se não fosse uma ação do tipo CIDR, tá? Esse foi algo realmente muito importante. E outra ação importante que a gente acabou fazendo foi a criação de endereços privados. Então a gente sabe que existem alguns endereços que são válidos só internamente, né? A gente viu as faixas, né? A faixa 10, 9268 qualquer coisa, o 7216 ao 7231. Essas faixas são reservadas para uso interno, não são roteáveis na internet, mas a gente faz o quê? A gente coloca uma máquina com papel de NAT, né? Ou seja, alguém que faz o meio de campo entre o IP real que está na saída e os endereços internos, tá? Então, essa é uma máquina que faz tradução de endereço de rede, né? O NAT, o protocolo para isso. E, com isso, a gente conseguiu numerar muita coisa escondida atrás de dois poucos IPs reais de saída, tá? Isso foi muito importante para a sobrevida do IPv4 da forma como ele está hoje, tá? Senão isso aqui já teria estourado há muito tempo, tá? E, no fundo, toda essa história fez a motivação de a gente ter uma nova versão de endereçamento IP. Nós vamos discutir isso com detalhes. Então, assim, a melhor alocação de IPs foi essa ação de pegar o mundo e dividir em regiões e delegar essa alocação para cada região. Tá? Então, a gente tem... Eu já mostrei isso para vocês no passado, mas a gente tem aqui como que isso foi dividido. Tá? Então, tem regiões... No nosso caso, a gente está no LACNIC aqui, que é a América Latina Central, né? A gente tem aqui a parte da América do Norte, Europa, África, Ásia, tá? E dentro de cada área pode até ter outras divisões. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está no NIC BR, né? O NIC Brasil aqui, e tem o NIC do México também, que são subdivisões do América Central e América do Sul aqui, né? Que é o LACNIC, tá? Tá vendo aqui no Pacífico também a gente tem várias subdivisões, né? Áreas muito grandes, né? Então é interessante, isso aqui passou a acontecer um tempo depois, tá? E aí a gente começou a ter uma delegação por faixas e hierárquica um pouco mais controlada. Né? Mas, apesar de ter ajudado muito, talvez começou um pouco tarde, né? Só que hoje com o IPv6 isso aí é levado a sério mesmo e é fantástico o uso que a gente faz disso hoje, tá? Eu gosto muito dessa imagem aqui, até coloquei o link aqui do lado, tá? Esse mapa é uma imagem gigantesca, aqui, ela está representada aqui, não tão grande, mas a resolução é bem alta. E cada pixel dessa imagem, está vendo aqui, é uma rede, tá? Com 256 hosts, cada pixel. E olha que a cor aqui está indicando para qual entidade dessas de delegação de IP, né, que eles chamam de RR ali, isso foi entregue. Então aqui tem um mapa de cores e aqui está a imagem de uma maneira geral, tá? Não precisa pensar muito, né, para ver aqui onde que isso foi parar, né? Olha a quantidade de coisas que foram entregues aqui, né, para América do Norte, Europa, né? E aqui, olha só, essas faixas, elas não estão entregues para esses órgãos. Elas estão no nome de algumas empresas, ó. Apple, HP, AT&T, ou seja, o cara tem, por exemplo, um endereço classe 10. Nossa, o endereço classe 10 é muito grande, né? Desculpa. O cara tem um endereço classe A, né? O endereço classe A é gigantesco. Então, quando você atribuiu no passado um endereço desse para uma empresa dessas, olha a quantidade que ele tem em relação ao montante total. Então, é nítido, né, que a falta de igualdade que ocorreu no início é gigantesca, tá? Se não me pergunte por que uma empresa dessas hoje, né, não devolve isso para um uso melhor, né? Enfim, vale questionamento, mas eu não sei a resposta. Mas foi aquilo, né? Eles começaram, criaram algumas coisas, entraram na história antes, né? Depois a gente tem os órgãos regionais entrando, tá? Então tem várias faixas aqui e como essa distribuição foi feita.
A gente tem um espaço ainda reservado, se vocês lembrarem naquele divisão do endereçamento IP, tá? Então, por exemplo, tem uma parte que ainda não foi usada, que particularmente deveria ser. Então, pegar esse aqui e redistribuir, né? Então, e na época, esse gráfico eu peguei hoje, tá? Tem uma parte aqui não alocada ainda pequena, tem algumas partes não alocadas, tá? Então esse mapa é muito legal, né? Para você ter uma visão de onde isso parou e quem controla o que, tá? O LACNIC é o amarelo, ó. Tá vendo as faixinhas amarelas, tá? E essas faixas estão aqui, não estão à toa, elas têm geralmente uma... Nossa faixa está em 200, 201, geralmente são as IPs que a gente tem no Brasil, tá? Então, na tabela aqui, isso faz algum sentido também, a posição. Beleza. Ah, tá, só, esqueci de comentar, né? Pega a parte da África, Japão, olha só. Japão, essa cor aqui. Acha aí. Então, o Japão acabou tem muito tempo, essa parte de endereçamento IP, né? Então, esse é o problema que a gente está falando da melhor alocação de pesos. Não foi alocado de uma forma sustentável, né? No fundo. Não foi isso que aconteceu. E aqui dá para ver isso em números. Esse gráfico, eu não achei uma versão atualizada dele, até procurei hoje, mas não tem mais, não tinha uma versão nova. Mas aqui nessa parte que vocês estão vendo aqui maior, a gente tem o IANA como um todo, com todo o espaço de endereçamento, e como o espaço de endereçamento foi refletido em distribuições. Então, no fundo, essas cores aqui, se eu somar esses números, né, esses patamares, eles devem chegar no roxo, né? Nitidamente, a gente tem alguns com mais, né? Nitidamente com maior número. Ok, provavelmente a Europa vai demandar mais do que a África, né? Óbvio. Mas, na realidade, não foi muito pensado e calculado isso, né? Foi algo que foi acontecendo, tá? Então, nunca foi muito justo isso, no fundo. Não foi regional, né? Não foi uma coisa geográfica. Olha outro gráfico interessante, que é o do esgotamento por área. Então, a gente tem aqui as áreas, né? Tem a cor aqui do lado, ó. África, né? Europa, América Latina e tal. E a previsão de esgotamento. Se você olhar, 2020, tá todo mundo no zero ou perto do zero, né? Então mesmo, eu tinha esse gráfico que eu atualizei, eu tinha de 2 anos atrás, agora esse aqui tá top. Pouquíssima coisa disponível em termos de alocação de endereço IPv4, tá? Regionais, né? Então, essas entidades regionais, elas estão chegando num ponto que eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais IP para te dar. Vocês têm que mudar para IPv6. E isso foi o que aconteceu no fundo, né? Hoje a gente já tem praticamente tudo rodando em IPv6, apesar do impacto ser grande, porque você mexe em qualquer equipamento de rede que você tenha, em todos os roteadores que você tem na infraestrutura, para suportar isso, né? Então, o seu stack de rede tem que suportar o seu sistema operacional, né, no fundo. Mas isso já é uma realidade, tá? A adoção talvez não está ainda 100%, por motivos mais de mercado do que de tecnologia. Enfim, IP, versão 4, não tem mais. O outro ponto que eu comentei foi a parte do CIDR, né? Então aqui estou só explicando isso. Foi a anotação com barra, que a gente viu, né? O número de bits, tá? E a grande sacada foi reduzir a tabela de roteamento. Olha aqui uma estatística, para vocês terem uma ideia disso, uma previsão que se a gente não tivesse tomado uma ação de usar CIDR para roteamento com Supernet, a gente teria 76 mil rotas nos roteadores em 2000. E sem isso, a gente teria 80 mil rotas em 95. Ou seja, foi muito eficaz isso aqui, foi muito interessante, né? A gente conseguiu fazer uma redução de rotas por área. Então, a partir do momento que a gente faz o roteamento que é geográfico, a gente começa a conseguir fazer isso, né? Então, por exemplo, eu consigo falar que essa grande área que está aqui, essa outra grande e essa outra grande, que meu roteador que está aqui no meio, ele pode rotear para isso aqui com uma rota pequena, com a máscara menor, né? Essa máscara menor vai fazer isso para a gente. Desde que isso aqui tenha sido feito de forma geográfica. Isso aqui poderia ser, sei lá, a África. Isso aqui poderia ser a Europa.
Sim, mas se eu distribuir isso de forma geográfica. Se não for assim, eu tenho exceções, e tem muitas exceções, vocês viram no mapa, né? Cada exceção dessa é uma rota que eu não consigo reduzir ou simplificar, tá? Eu vou mostrar depois algumas tabelas, ó, aqui, ó. Então, aqui são as tabelas de rota para IPv4, né? Esse gráfico está atualizado até 2018. Eu olhei o mais atual, ele segue essa mesma tendência aqui, tá? Então, achei que não era interessante mudar. Mas em 2018, a gente está falando que a gente tem aqui tem um número, tá vendo, da escala, ó, tá um pouco pequeno, né? Mas dá para ver. A gente tem 700 mil rotas IPv4. Tá, BGP é um protocolo de roteamento, está bastante usado na internet, geralmente o foco dele é esse. Então a gente tem 700 mil rotas em roteadores com IPv4. Olha no mesmo ano, 2018, para roteamento com IPv6. A gente está falando de um número muito menor. Estou falando aqui de 50 mil rotas. É uma ordem de grandeza de diferença. De 50 mil para 700 mil. Então, por quê? Porque aqui a gente fez uma divisão de fato hierárquica, geográfica, e isso fez uma redução no número de rotas acontecer. Tá? Aqui eu tenho um monte de seção, não consigo fazer isso dessa forma. As rotas, elas explodem. Bom, é interessante, né? Como uma decisão pode mudar tudo, tá? Olha aqui a parte do NAT que eu comentei. Essa tabela é do material do NICBR, se eu não me engano. A gente estava, então, antes do NAT CIDR, ó, com essa subida aqui de alocação de blocos de IP. Então, a gente estava com uma subida que tinha uma cara exponencial que ia acontecer aqui, né? Então, se você fizer uma previsão aqui do que ia acontecer, a gente estava explodindo rapidamente aqui, né? Com a adoção do NAT CIDR, essa curva muda. Ou seja, eu passo a ter possibilidade de ter endereço interno, minha demanda de endereços externos reais, né, endereços reais diminui muito e a gente consegue sobreviver por mais tempo. Olha isso aqui, a gente está falando de 95, né, em torno de começo da década de 90, né, para resistir até hoje, no fundo, né. Foi tão bom que resistiu demais, né. Esse eu acho que é até uma crítica, né? Se a gente tivesse já migrado há mais tempo totalmente para o IPv6, tudo 100% estaria até melhor hoje, né? O IPv6 é mais rápido, né? Em termos de roteamento, você deveria ter tempos de latência menor no acesso a tudo que você faz. Mas, enfim, foi ação tecnológica tomada, endereço privado e CIDR, tá? Isso diminuiu essa demanda de fato. Bom, em paralelo, então, no fundo, eles foram tomando essas ações, e em paralelo foi ser discutido o que fazer, né? E a resposta para isso foi o IPv6. E eu acho que vocês já devem ter entendido as principais demandas relacionadas com o IPv6, né? Primeiro, não tinha mais endereço IPv4, a gente queria mais endereços para usar. Obviamente, essa talvez foi a grande demanda, mas a gente tinha outros problemas para resolver, né? Um header com processamento mais rápido, que eu não tivesse que ficar recalculando o checksum, porque eu mudei o TTL, por exemplo, né? Aquilo não é legal, né? Não é interessante, né? O mecanismo de QoS que a gente tem, que eu mostrei, por exemplo, através do DiffServ, foi algo que foi sugerido, mas tiveram várias formas de usar aquele campo lá de 8 bits que vocês viram, e não chegou a, de fato, assim, ter um grande protocolo que ganhou aquilo e passou por várias mudanças também, a utilização. Uma das coisas que o IPv6 queria era um mecanismo de controle de qualidade, né, de fluxo desses dados de forma melhor, tá? Então isso também foi incorporado. Endereços broadcast foi algo que o IPv6 quis eliminar. E para isso ele cria uma classe nova de endereço que ele chama de Ncast. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Para tentar evitar o broadcast. O broadcast é um endereço que vai para todo, é um quadro que vai para em todo lugar, né, para todas as máquinas da rede. E isso que a ideia que fosse diminuído, para diminuir um tráfego que talvez não fosse necessário, tá? Então, o IPv6 ele começa a surgir com essas características, né, melhorar roteamento, né, ser mais rápido, resolver problemas de fragmentação, ter um espaço de endereçamento grande o suficiente para todo mundo, tá? E ele foi criado através de uma chamada, uma proposta pública, tá? Então, ele tem um cabeçalho fixo de 40 bytes. Essa foi a mudança, porque lembra, o outro cabeçalho ele pode ter tamanho variável. Isso também não é interessante para processamento do cabeçalho para roteamento, tá?
A ideia dele é eliminar a fragmentação e eliminar aqueles cálculos que a gente não quer, tá? A gente vai detalhar, mas aqui, de maneira simplificada, a gente tem uma descrição desse cabeçalho IPv6. Então, eu vou chamar a atenção depois para os detalhes, mas por hora acho que o que é interessante a gente ver é o seguinte. Campos de endereço, 128 bits. Então não são mais 32 bits, tá? Nós temos endereços agora bem maiores em termos de bit. Outra coisa que mudou, a gente passa a ter, por exemplo, o TTL, que é o Hop Limit, aqui, mas ele não está ligado necessariamente com recálculo, tá? Não tem aqui um checksum. A versão não pode mudar de posição, senão eu não conseguiria decodificar um ou outro, né? Então aqui o número da versão continua com 4 bits e indica que versão eu estou usando, tá? Tem rótulos e prioridades para, aqui em cima, o PRI e o Flow Label, para trabalhar com o conceito de fluxos e priorizar ou não alguns fluxos, tá? Tomar decisões baseadas neles. A gente comenta mais para frente isso. Tamanho do payload, os dados que eu estou carregando. E uma coisa que a gente vai ver, está vendo, mas vou mostrar mais detalhes para frente, é que o header foi dividido em subheaders. Então, na realidade, eu posso ter um header e ter outros subheaders. Esses outros headers vão fazer outros papéis. Então, a gente coloca um header principal que faz o básico, e se eu tiver headers adicionais, eu vou ter uma indicação aqui que eu tenho outros headers adicionais, tá? Então, é um cabeçalho muito mais enxuto, né? Mais fácil de ser processado, tá? Então, como comentei, eu não tenho checksum, não faço recálculo mais disso, não preciso fazer isso, tá? Opções tem? Como é que eu tratei isso? Olha, tem diretamente, porque eu posso tratar coisas, informações adicionais em campos, em estratégias de headers adicionais. Eu não preciso ter um header de tamanho variável, tá? Facilita também o processamento. Então, a gente passa a criar estratégias para reduzir esse overhead dos roteadores. Lá no final vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente teve que modificar muitos protocolos para isso acontecer, tá? Por exemplo, o ping que a gente usou nos exemplos de Packet Tracer era o ICMP, no fundo do protocolo. Ele foi alterado para suportar o IPv6. Então, a gente tem uma série de protocolos que vão ser alterados para isso, tá? E o ICMP, uma das coisas que ele vai passar a ser usado é para descobrir entre dois pontos qual que é o menor tamanho de MTU. Com isso, eu posso evitar o roteamento criando um quadro originalmente que já está adaptado para aquele fluxo ali. Então, o CMP ele vai conseguir levantar essas características, tá? Isso que a gente está colocando aqui, né? Dizendo como é que são os enlaces que eu atravesso até o destino, tá? Então, são características todas importantes que o IPv6 começa a resolver para a gente. Uma coisa que foi interessante é que a gente sempre quis fazer uma transição que fosse gradual. Que essas duas opções convivessem e uma fosse caindo e a outra fosse subindo, né? A gente sempre quis fazer isso no fundo. Não ia ter um dia que a gente ia falar, olha, não existe mais IPv4, acabou, apaga isso, vamos para o IPv6, tá? Isso não aconteceu e não vai acontecer, por isso que a gente hoje convive com as duas formas de endereçamento, né? E o IPv6 cada dia mais está em uso, né? Se você olhar, provavelmente você não deve ter na sua casa IPv6 porque o seu provedor de acesso não liberou isso para o seu roteador. Mas provavelmente o seu roteador já tem suporte para isso. Ele já deve ter configurações para IPv6 e já delegaria isso na sua rede interna, tá? Por algum motivo comercial o seu provedor não fez. Mas, por exemplo, ele faz para grandes clientes. Então, para o cliente doméstico, ele ainda não... Esse último salto, né, esse último ponto da borda da rede, né, são os consumidores finais, em alguns casos ainda não foi realizada essa conversão. Mas vários lugares do mundo já foram, vários lugares do mundo já funcionam assim, tá? Então a ideia é, não tem um dia de vacinar, não tem um dia de mudança. Vai mudar junto e o dia que mudar tudo mudou. Paciência, tá? Vamos operar com tudo isso junto, tá? E aí, na época, a gente tiveram várias discussões, né? Primeiro, tem um stack que suporta as duas coisas. É o que a gente tem hoje, no fundo. O Linux faz isso, o Windows faz isso, o Mac. Todos os sistemas operacionais que a gente tem suportam os dois. Eles convivem, né, no seu sistema operacional. Se você olhar no console os números que você tem através do
ipconfig, você vai ver números de IP versão 4 e versão 6, tá? É natural. E quando eu tiver situações onde eu não tenho a capacidade de tratar o IPv6, às vezes um aparelho antigo, que você não consegue atualizar, ele vai ter que ser tratado através de, por exemplo, tunelamento, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o caso, ó, eu tenho um enlace aqui, unicamente IPv4. Esse pedaço aqui é todo IPv4. Eu não consigo trafegar IPv6. Imagina que é uma appliance de rede, um equipamento de rede que você não consegue atualizar, tá? Então, ok, eu vou pegar esse quadro IPv6, encapsular num quadro IPv4 e fazer essa transição aqui acontecer. Aqui eu vou desencapsular novamente, tá? Então, é uma estratégia... desculpa, falei errado aqui, troquei a transparência. Opa, deixa eu trocar isso aqui. Então, de novo, eu estou falando dessa estratégia. Eu tenho... Então, aqui é um caso onde eu posso ter simplesmente um stack que suporta os dois. E eles vão conviver, tá? É a estratégia de ter um stack duplo para a rede, tá? Que é comum hoje. O seu sistema já suporta isso. Ou, se você tiver áreas onde eu não tenho esse suporte, eu vou ter que fazer um túnel dentro dele, tá? Então, por exemplo, o seu sistema está aqui do lado, ele suporta os dois, mas eu preciso atravessar um pedaço aqui, ó, onde eu não tenho esse suporte por algum motivo, né? Às vezes o computador é antigo, eu não vou conseguir atualizar o firmware, sei lá, um equipamento antigo. E como é que eu faço? Eu posso simplesmente tunelar em cima disso, ó. Eu faço uma comunicação IPv6 acontecer tunelando o que eu tenho IPv6 dentro de pedaços de fragmentos, né, que são IPv4, tá? Essa é a ideia. Então eu vou conseguir fazer isso onde não for necessário. Mas eu acho que hoje em dia, basicamente, todos os equipamentos migraram para IPv6, né? Tem que ser alguma coisa antiga mesmo. Então, resumindo, que metas o IPv6 tinha originalmente, né? Suporte a uma grande quantidade de hosts, tá? Com um esquema bom de alocação geográfico, né? Para isso acontecer. Outro ponto é ter um roteamento eficiente. A gente viu que a quantidade de entradas nas tabelas de roteamento caiu bastante, né? Características de segurança também foram pensadas e adicionadas. Na realidade, várias pesquisas do IPv6 foram acontecendo em paralelo e foram até migradas para o IPv4, algumas delas, tá? Isso aconteceu bastante. Mas outro ponto foi ter um processo de tentativa de minimização da fragmentação, tá? A gente começa a descobrir os caminhos via ICMP e consegue fazer um roteamento sem essa fragmentação. A melhoria da qualidade de serviço, né, através de um uso melhor daqueles campos de fluxo, né? Então, vocês viram lá o label, né? A parte de priorização. Nunca fazer uma transição que seja abrupta, então a transição para o IPv6 tem que ser uma transição suave. E algumas coisas, por exemplo, como mobilidade, isso aqui acabou caindo para o IPv6, o IPv6 já tem isso. Ser mais pensado em trocas de redes, né? Você está aqui conectado e você está viajando, por exemplo, né? Essa troca ser normal, você está rodando na sua cidade, isso é algo mais fácil de trocar de ponto de acesso e continuar conectado, tá? Uma coisa legal do IPv6 é que ele foi pensado para autoconfiguração. Então, ele se configura sozinho. Então, você liga um computador numa rede IPv6, ele vai ter o endereço dele interno, ele vai ter o endereço no link local, e ele consegue ter os processos de descoberta para fazer parte de uma rede local e para acessar a internet de uma forma global, tá? Então, tem todo um processo de autoconfiguração que é coisa nativa do IPv6, tá? E, obviamente, eles fizeram, de fato, um processo de hierarquia, de uma distribuição hierárquica dessas faixas de endereçamento, tá? Então, aqui tem um histórico curtinho, tá? Não é muito objetivo, mas o IETF, né? Que fez uma chamada
O IETF significa Internet Engineering Task Force. Força Tarefa de Engenharia da Internet, na tradução livre aí. Então, ele fez uma chamada pública em 92. Olha, quem tem um protocolo que resolve esses problemas todos pra gente? Então, teve várias propostas, tá? Na realidade, na época, eles conseguiram coletar 25 propostas públicas sobre isso. E o que a gente conhece como IPv6, no fundo, é algo que misturou características dessas propostas. Então, aqui do lado dá para ver isso. A gente tinha algumas propostas que foram melhores e, de certa forma, elas foram juntadas ali no que a gente chamou de PNG, de New Generation, tá? E depois, com modificações, esse IP New Generation virou IP versão 6, que é o que a gente tem hoje em uso já, né? Com endereçamento de 128 bits. Então, vocês vão ver bastante nos nomes dos RFCs, né, dos protocolos, dos caras que inventaram o catnip, o tuba, o SIP, tá? Então, esses caras que estão aqui com o nome nesses protocolos sugeridos, vocês vão ver bastante sendo referenciados. Então, é muito interessante, né? Porque não é uma proposta que alguém sentou e pensou sozinho, né? Foi algo muito discutido, bem mais abrangente e aberto do que talvez foi o início dessa história toda. Bom, só por curiosidade, eu acho que é interessante contar que, por exemplo, 128 foi o tamanho final, mas teve propostas dessas que trabalhavam com endereçamento de 160 bits, né? Tá vendo o tuba? Então, assim, a proposta final é uma mistura mesmo, tá? Por mais que tenha uma dominação talvez um pouquinho maior do SIP, mas foi uma mistura desses caras, tá? E esse é o protocolo que a gente está rodando agora. Tem alguns slides do Nick BR que eu acho que são interessantes de mostrar, onde eles comparam, né, a parte IPv4 e a parte IPv6, tá? Então, por exemplo, aqui tem 6 campos de cabeçalhos do IPv4 foram removidos. Então, aqui está do lado do IPv4, que a gente já viu, e aqui é o cabeçalho IPv6, ó. Então, bom, tamanho? Não precisa, é fixo. Identificação? Não tem muita utilidade, né? Joguei fora. Fragmentação? Não quero saber disso. Se precisar mesmo, cabeçalho adicional. Checksum? Não quero refazer. Conta a cada roteamento, tá? E os outros tiveram... então, esses aqui sumiram. Opções no primeiro header? Não, também não é interessante, vão remover. 4 campos teve um nome alterado, mas eles foram mantidos com a mesma ideia original, tá? Então, aquele campo de classe de tráfego, agora ele existe aqui, ó. Tipo de serviço, originalmente tipo de serviço e tamanho, né? Isso aqui, desculpa, o tipo de serviço TOS foi mantido agora como essa classe de tráfego. A parte do tamanho, ela veio para cá com um tamanho um pouquinho maior, tá? O TTL teve uma mudança, ele chama Hope Limit agora, tá? Mas ele passa a existir ali do outro lado. E o protocolo que eu carrego, ele manteve aqui na frente, tá? Só que ele traz como next header. Então, o que eu estou carregando, ele entra como um apêndice ali que eu coloco e isso aqui indica para mim o que está acontecendo, tá? Então, essas basicamente foram coisas que foram renomeadas, né? Não foram necessariamente removido ou trocado. Ele foi renomeado, talvez com alguma alteração de tamanho, né? Mas são informações importantes que foram mantidas no cabeçalho. E aquela informação de fluxo, de tipo de serviço, ela hoje é completada também com esse identificador de fluxo, tá? Então, esse fluxo aqui é uma parte do cabeçalho para tentar dar informações para o roteador sobre aquilo que está passando ali, de forma que ele possa ter estratégias de fazer um roteamento melhor, levando em conta esse rótulo do fluxo que está acontecendo. Como a gente viu, o endereço mudou, né? Então a gente tinha um endereço pequeno de 32 bits, agora a gente tem um de 128, tá? E a versão mudou, mas o campo é o mesmo, o tamanho é o mesmo. E aqui é importante ser, para a decodificação não ter impacto em stacks antigos, né?
Porque o que vai acontecer? Um stack antigo, ele lê esses primeiros 4 bits, se ele não encontrou 4, ele simplesmente despreza. Eu não sei tratar isso. Se ele encontrou 6 e ele sabe tratar, ele trata. Então você não impacta máquinas, né, antigas que não consigam processar o IPv6, tá? E os endereços aqui aumentaram, mas basicamente a gente continua com endereços de origem e destino. Ficando então a gente com esse cabeçalho IPv6, um cabeçalho simples, de fácil processamento, com foco em roteamento mesmo, né? Conseguir otimizar essa parte de roteamento. Tudo que não precisa estar aqui nesse cabeçalho e que foi mantida, pode ser tratado como cabeçalho a mais adicional. Então, por exemplo, se lá naquele campo próximo do cabeçalho tiver 6, ele está trazendo na parte seguinte um pacote, um segmento TCP. TCP é um protocolo de transporte que a gente já comentou sobre ele, vamos ver mais para frente no futuro, tá? Ou não, eu posso ter outras coisas, ó. Ele pode continuar fazendo uma lista, como se fosse uma lista cadeada dos quadros, né? Desculpa, dos protocolos, né? Que ele vai colocando ali pós aquele primeiro header, tá? Então é bem interessante isso. Nessa situação, por exemplo, ele tem um cabeçalho de roteamento. Então ele colocou, olha, vem isso aqui depois, o roteamento, e aí depois o roteamento fala, ó, agora que vai ter a parte do TCP, tá? Ah, tive que fazer uma fragmentação, apesar de tudo, não queria. Ok, então ele poderia ter um cabeçalho de roteamento, o cabeçalho de roteamento fala que agora tem um cabeçalho de fragmentação, tem os dados da fragmentação, e aí finalmente ele fala, agora vem os dados do TCP, o cabeçalho do TCP que vai carregar dados de usuário no final da história. Então é uma forma mais inteligente, né, mais fácil de tratar. Só para rotear, eu talvez não precise ler toda essa informação, tá? Depende do contexto, claro, mas a ideia é minimizar o trabalho. Aqui de forma geral, dá para você ver a ideia desse cabeçalho, né? Adicional. Então ele é genérico. A gente tem aqui uma indicação de quem que é o próximo e tem aqui indicações de tamanho dele, para descobrir quanto essa parte aqui mede, né? Isso aqui são informações do cabeçalho. Então na norma você vai ver vários cabeçalhos que são previstos e eles são simplesmente são encadeados até o momento que ele entrega isso para a camada superior, né? Em termos de sequenciamento. Por exemplo, agora é TCP e a bola está entregue daí para frente, tá? Bom, dando seguimento então, a gente tem a ideia do IPv6 que é trabalhar com a fragmentação de uma forma melhor. Idealmente não ter fragmentação, eu posso descobrir o caminho, no caminho que eu estou trabalhando, qual é o MTU mínimo e usar isso, tá? Então existe um protocolo de descoberta de MTU, isso é suportado pelo ICMP, que é aquele protocolo que também suporta o ping, tá? Então eu poderia descobrir e trabalhar com um quadro de tamanho adequado para esse ambiente que eu estou de roteamento. Se não der mesmo, a gente faz um cabeçalho de roteamento, tá? De fragmentação. Então eu posso ter cabeçalhos voltados para fragmentação quando isso não acontecer, e esse cabeçalho de fragmentação ele vai ser colocado na lista de cabeçalhos que eu tenho encadeadas, né, do IPv6, tá? Então, basicamente isso. Bom, como é que o endereço IPv6 foi tratado, né? Então, na realidade, a gente tem 128 bits para usar, que dá uma quantidade de números válidos aí gigantesca, tá? E aqui, se a gente fizer a divisão dessa quantidade pela superfície da Terra, a gente tem um número que ainda é maior que o número de Avogadro, para vocês terem ideia de quantas IPs a gente tem. Ou seja, dá para colocar IP em tudo quanto é lugar. A forma de representação mudou, não dá para fazer mais aqueles decimais separados por ponto, né? Seria um número gigante, né? Você escrever 16 números, e preferiu-se para uma notação em hexadecimal, que acaba sendo um pouco mais econômica, né? Então eu vou separar grupos de 4 dígitos em hexa e criar 8 grupos. Cada grupo, então, um dígito em hexa tem 4 bits, né? Então aqui tem um grupo, ó, de 16 bits no fundo, né? Outro grupo 16, outro grupo 16, e cada grupo desse tem 2 pontos separando. Essa é a notação de escrita no endereço IPv6. Lembrando que tudo está sendo feito e pensado para que você não tenha que escrever esse número, né? Não é esperado que você tenha que colocar esse número por aí, tá?
Mas isso aqui seria um número válido em IPv6, né? Um pouquinho grande, mas seria assim. O que pode ser feito para minimizar? Olha, onde eu tenho muito zero, eu posso resolver isso de outra forma, tá? Então, por exemplo, aqui, essa sequência toda aqui, ó, de 12 zeros, eu posso falar que é tudo 2 pontos, 2 pontos. Ou seja, tudo que faltar para completar 128 bits aqui, eu completo com zero entre esses dois grupos aqui, ó. Eu consigo eliminar isso, tá? Também posso simplificar coisas do tipo, ó, esse zero aqui no início, né, o famoso zero à esquerda, posso não colocar na representação. Posso deixar mais simples também, tá? Então esse campo aqui, ele completa o 128. O problema é que eu não posso usar isso duas vezes, né? Então, enquanto eu posso aqui traduzir isso por 2 pontos, aqui embaixo, esse outro eu não consigo fazer isso, porque senão eu vou ter dois campos de tamanho variável, eu não vou saber qual é o tamanho de cada um. Mas eu posso dar uma simplificada nesse caso aqui, ó, escrevendo somente um zero. Então, quando tem só um, né, ele vai estender para 4. Então, ele sabe que esse campo aqui no fundo tem 4. E o que faltar para completar 128 vai estar aqui nesse outro pedaço. Isso é uma anotação possível, tá? Mas isso aqui não. Isso aqui é inválido. Essas sequências longas de zeros, então, elas podem ter algo muito mais simples, como isso aqui, ó. Ou seja, tudo que tiver entre esse grupo 1 aqui, que no fundo é o quê? 0001, né? Tudo que tiver entre 0001 e FF02, eu posso colocar dessa forma e completar com zeros, tá? A representação. 2.2.1 aqui simplifica isso. E aqui, por exemplo, tem o endereço de loopback em IPv6, vocês vão ver mais para frente, que ele tem essa cara. Poderia ser representado assim, ó, 2.1, tá? Mas, enfim, a gente não quer digitar um endereço de host dessa forma. Isso aqui não faz muito sentido em IPv6 ter que fazer esse tipo de ação, porque todo o processo de enumeração, ou seja, de endereçamento da máquina, deveria ser de forma automatizada. E o DNS vai trocar esses números por nomes, de forma que eu não tenho que ficar digitando isso. Imagina se eu tivesse que digitar isso no browser, né? Ou se alguém te liga do suporte, entra no site aí para mim e dá um IP desse, né? Um transtorno, né? Muito complicado. Mas com o DNS e autonumeração, que a gente vai discutir mais para frente, vocês vão ver que é bem mais simples, tá? Bom, dito isso, que é o formato geral da representação do número, a gente então tem alguns tipos de endereço IPv6 que eu estou mostrando aqui. Então, a gente tem endereço unicast, e tem vários tipos, tá? Eu vou mostrar todos daqui a pouco. Multicast, Ncast e broadcast não tem mais. Essa é a estratégia. O Ncast é algo novo e o broadcast a gente deixou de usar. Então, como é que funciona cada um deles? Primeiro, não tem endereço. É zero, tudo zero, tá? Então, aqui está tudo zerado. Isso aqui é equivalente até 2.2 pontos, faz sentido, né? Isso é aproximadamente a mesma coisa que a gente tinha no IPv4 com o endereço 0000, tá? Ou seja, isso é nada, não tem nada configurado, não tem um endereço válido de rede, né? Isso não é endereço nem de rede, nem de host, nem de broadcast, nem de nada, tá? Não tem endereço, não especificado. O loopback, que era o 127.0.0.1 no IPv4, passou a ser o 2.2.1 aqui no IPv6, tá? Então esse é o endereço interno da sua máquina, né? Aquele que eu falei que não precisa de placa de rede, que tá só para interligar processos na mesma máquina, coisas que estão rodando dentro da sua máquina, né? Numa faixa privada de rede, tá? Então, no fundo ele tem essa cara, mas isso aqui pode ser simplificado como 2.2.1, tá? Você pode testar, você pode pingar nesse endereço e ver que funciona. Seu sistema operacional provavelmente já funciona em IPv6 também. Tem dois tipos de endereços que são internos. Eles lembram um pouco aqueles endereços que a gente viu no IPv4, reservados, o 10, o 9268, tá? Então, o site local é muito parecido com a ideia do IPv4 de endereços internos. Você pode criar uma subnet interna na sua empresa, que é esse identificador de subnet que está aqui, tá? Que é um campo de 16 bits. E utilizando o MAC da sua interface de rede, você, através do prefixo FEC0, cria um endereço único para a sua máquina dentro de uma subnet, dentro da sua organização. Esse endereço não pode ser roteado externamente, tá?
tá? Ele não vale fora da sua rede, ele só vale dentro da sua infraestrutura de rede, da sua empresa, tá? Mas eu consigo criar diversas subnets possíveis, tá? Que é o que a gente está mostrando aqui, com essa parte, e ter várias subnets dentro da minha empresa comunicando de forma privada, tá? Isso aqui são endereços internos. Então, todo endereço que começa com FEC0, ou seja, 1111, o F, 1110, o E, ou 1100, é um endereço que a gente chama de interno, tá? E esse endereço não é roteado fora. Então, note que a máscara é /10, ou seja, essa máscara, ela tá aqui, ó, até aqui. Tá? Ela vai pegar os primeiros 10 bits, tá? Esses dois zeros aqui não fazem parte dessa máscara mais, tá? É /10. Então, isso é parecido com o que a gente tinha em IPv4, onde você, como administrador de rede, pode criar várias redes locais que só valem ali na sua empresa, não são roteáveis, tá? Não vão para a internet. Existe também o link local, que é um endereço que só vale no segmento que você está. Então, quando você liga a sua máquina, uma das coisas que ela vai criar de cara é um endereço de comunicação local. Então, se você, por exemplo, se você tem um switch, ligou 5 máquinas lá e eles têm stack IPv6, eles automaticamente têm um endereço que funciona ali. Mesmo que eu não tenha um roteador, não tenha nada, só criei ali um switch e coloquei minhas máquinas. Elas vão criar um endereço de link local que tem esse prefixo aqui, FE80, tá? Então, lembra, /10, tá? O 8 é 1000, então ele vai ter um 0 aqui nessa parte final. E esse endereço que começa com FE80, ele é um endereço de link local, só vai valer naquela subnet, escopo limitado, né? Que é o que a gente está comentando aqui o tempo todo de validade disso, né? Não é um endereço roteável, não vai para a internet. Na realidade, ele não vai para lugar nenhum, ele só fica naquele enlace, ele não vai ser roteado nem dentro da sua empresa. Então, é uma forma de as máquinas serem ligadas e terem forma de comunicação. Elas se descobrem sozinhas, elas geram um endereço sozinha, tá? Usam o MAC delas para criar isso, combinando com outras informações, tá? Como esse prefixo. Então, a gente pode criar o formato previsto aí na norma, é esse aqui, tá? Eu tenho um prefixo comum, usar depois uma mistura do MAC da minha máquina com o MAC da empresa, por exemplo, tá? Eu posso compor isso. Então, ele vai fazer isso para acontecer, ele vai fazer isso acontecer. Isso aqui é automático, tá? Seu stack gera isso sozinho, gera o endereço e aquele enlace ali funciona. As máquinas que estão ali vão funcionar, porque esse é o tipo de endereçamento que ela está preparada para receber, tá bom? De novo, escopo local, tanto o link, escopo limitado, tanto o link local, que só vale na interface local, quanto o site local, que só vale dentro da sua empresa, nas várias subnets que você possa ter lá dentro. Só por curiosidade, né, se vocês abrirem o console, então só aumentar isso aqui um pouco, digitar ipconfig, vocês vão ver esses endereços, tá? Aqui é minha rede local, né, um endereço interno. Ó, tem um endereço aqui, FE80. Tá, então depois vocês podem testar e olhar na casa de vocês, mas como o meu roteador não está entregando nada IPv6, eu vou morrer aqui no meu link local com o FE80. Tá? Senão eu poderia ter outras classes de endereçamento aqui para atingir outras sub-redes da mesma empresa, tá? Ok. Vamos seguir. Endereço global de fato em IPv6, tá? Eles têm uma cara bem específica, que é essa que a gente está mostrando aqui do lado, na transparência. Deixa eu pegar a caneta. Então, olha que interessante. Eles trabalharam a questão hierárquica do endereçamento, tá? Então, quando você consegue um endereço global, você paga ou aluga isso. Por exemplo, vai ter um prefixo, tá? Atualmente, estamos trabalhando com o comecinho aí da escala, da faixa, né? Então, ó, /3, ou seja, esse 2 aqui é o quê? 0010, tá? Estou pegando aqui, então, os 3 primeiros bits, ou seja, 001, e estou criando um endereço global, IPv6 válido para máquinas de uma maneira geral. Note que esse endereço de 128 bits, ele muda, ele tem uma série de campos aqui, ó. Então aqui eu peguei um endereço qualquer, tá representado aqui em cima, tá? Tá começando com 3. O que é 3, né? 0011, né? Ou seja,
começa com o mesmo prefixo, né? É 001, né? Faz sentido. Então, esse endereço 3 aqui, que é um endereço global também, ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma primeira parte de 16 bits, onde eu tenho meu provedor primário, que eles chamam de Top Level Aggregator, que é o TLA. Então, isso aqui tem relação com o quê? Com aquelas grandes áreas do mundo onde eu estou fazendo distribuição de endereço. Depois, eu tenho um provedor intermediário, que eles chamam de SLNLA, tá? O Next Level Aggregator. Então, dentro daquela grande área, eu posso ter subdivisões, né? E essas subdivisões elas vão estar sendo tratadas aqui agora. Tenho 32 bits para isso. E aí eu tenho mais uma que a gente chama de Site Level Aggregator. Então, isso aqui tem 16 bits e ele tem relação com subnets que você pode ter dentro da sua área ali, daquela empresa, do seu site, tá? Então, a ideia é fazer subnets com esse Site Level Aggregator aqui, tá? E depois ela tem um finalzinho de 64 bits, que é a sua identificação de máquina, que provavelmente vai ser composta baseada em informações únicas da sua máquina, como o MAC e outros assim, né? Poderiam ser, né? Pelo menos, né? Então, no fundo, então, a gente tem aquele processo de hierarquia passando a funcionar, tá? Esses primeiros 48 bits são, de fato, o prefixo da sua rede, ou seja, a sua rede de verdade, tá? Qual é a rede que eu estou? Esses 48 bits que a gente tem aqui, ó, são o prefixo da sua rede. Depois, a gente tem uma parte que é dependente do seu site, tá? Que tem a ver com esses outros pedaços aqui, ó. Então, através dessa divisão, então você pode ver aqui, ó, um é a topologia pública, né, que a gente está chamando de identificação, a rede de fato, e depois tem uma parte que são subnets dentro do seu site e identificações únicas que te colocam um número específico numa máquina, tá? Essa é a estratégia que a gente tem, totalmente hierárquica. A gente começa a distribuir isso de forma hierárquica, tá? E aí, obviamente, ó, tá vendo? 3 bits estão aqui para essa parte, que é o prefixo de formato, né? Só que aqui depois ó, ele pode entrar... eu tô lá no LACNIC. Ele vai ter um Top Level Aggregator aqui. Depois eu vou ter informações adicionais, por exemplo, no NIC-BR, vou dividindo aqui. Dentro das faixas que eu tenho no NIC-BR, eu vou ter divisões aqui dentro. Então, aqui vai ter um prefixo de rede pública que vai vir do órgão de gerência local de endereçamento IP. E ele vai te entregar isso e depois você vai poder fazer as suas divisões internas com aquele prefixo local, tá? Aumentando a máscara necessariamente, né? Para ela ir até o ponto que você precisa, tá? Então, basicamente essa estratégia, né? De fazer uma coisa hierárquica do endereçamento. O multicast é mantido, tem uma faixa para isso, tá? Então, o endereço multicast tem esse formato, FF00/8, ou seja, FF. Começou com FF, a gente está falando de um endereço multicast, tá? E esses outros bits aqui são usados para indicação de alcance do broadcast, né? Flags desse broadcast. Então, por exemplo, eu quero fazer um broadcast só na máquina, no link que eu estou, na empresa inteira, né? No site, nas todos os subnets da minha empresa, naquela parte de organização que eu tenho, né? Eu posso ter mais de uma empresa, ou eu quero fazer um multicast global. Então, na realidade, você vai escolher aqui o alcance desse multicast, tá? Você consegue fazer isso. Então, por exemplo, ó, FF02 é um endereço broadcast que vai chegar em todos os nodos da minha rede local. Tá? Essa é a ideia. Eu peguei o 2 e coloquei aqui. Enfim, acho que vocês já entenderam, né? Alguns endereços já são reservados, tá? Então, assim como tinha antes, a gente tem também reservas feitas para a parte do multicast também, tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho uma forma de representação do multicast e um escopo que muda. É interessante ver o RFC 2375, vocês vão ver as variações disso, tá? Acho que não é o nosso foco aqui agora, não. Era mais ideia mostrar que o endereço multicast é preservado com pequenas diferenças. E o que é novo
é o endereço Ncast. Então a ideia é mandar não um para N ou um para um ou um para todo mundo, que é o que a gente tinha antes em multicast, unicast e broadcast, respectivamente. A ideia é mandar um para o que está mais perto. Então alguém recebe e responde, tá? Esse tipo de endereçamento a gente começa a chamar de Ncast. E é interessante para você. Eu quero pegar uma numeração de rede, quero pegar um número, quero endereçar minha máquina, preciso de um servidor do DHCP. Onde que ele está? Não preciso saber. Eu vou mandar uma requisição que é do tipo Ncast, o seu servidor de DHCP ou os seus servidores, né, no plural, eles vão entender isso e o que tiver mais próximo ali vai fazer uma resposta para você, tá? Então, uma impressora, um servidor de DHCP, né? Tem vários casos que seria interessante, né? Você está numa situação de mobilidade, você está trocando de ponto de acesso, né? Então, o seu gateway podia ter relação, né, de descobertas com o Ncast. Então, tem várias situações que é interessante você não saber exatamente quem, mas saber que é um grupo que vai responder quem está ali do seu lado, tá? E isso também tem um prefixo, tá? E aqui está a representação dele, então tem um prefixo aqui de subnet e alguns bits mais para frente que são fixos. Então você chega em endereços desse tipo aqui, que a gente considera como endereços de Ncast, tá? Para IPv6. Então você vai poder personalizar essa parte aqui, no fundo, entendeu? Bom, eu acho que é isso. E eu acho que só falta comentar que o impacto que a gente teve com o IPv6, apesar de ter pensado numa transição suave, que onde os dois protocolos convivem e aos poucos o IPv6 vai suplantando o IPv4 em termos de utilização, tá? Mas ele impactou muitos protocolos de rede, né? Por exemplo, o DNS era pensado em IPv4, né? E lá ele tinha uns campos de endereçamento que agora eu tenho que suportar IPv6, tá? Então mudou o DNS. O ping muda, porque eu tenho que suportar máquinas com endereçamento diferente, né? Então o CMP ele é alterado para isso, né? Todos os protocolos de roteamento, todos eles tiveram que tratar a parte de endereçamento IPv6, né? Enfim, o impacto que a gente teve foi grande, tá? 58 no mínimo, mas provavelmente mais que isso, tá? Então, browser, sistemas operacionais, mas o status atual hoje é de que isso é amplamente suportado. Acho que são equipamentos muito antigos, não vão estar hoje com suporte para IPv6, tá? Todos os sistemas operacionais modernos já têm suporte, roteadores, pontos de acesso. Provavelmente se você olhar no seu roteador caseiro, ele já vai estar com suporte para IPv6, mas de alguma forma a sua empresa talvez não tenha liberado isso ainda. Aqui, só curiosidade, tá? Eu estou mostrando a configuração do meu roteador e ele recebe aqui tudo que ele precisa de IPv4 para funcionar, os DNS, os gateways, né? Máscara, números. Só que, no entanto, quando a gente olha a parte de configuração IPv6, apesar dele ter um endereço de enlace, né? Link local, FE80, ele não recebe o resto. Então, desculpa, um gateway, né, local, ele não recebe o endereçamento IPv6 aqui, né? Ele não sabe em termos de DNS também quem são os meus. Isso aqui até poderia colocar um número, né, público, né? Mas enfim, o provedor optou por não me dar endereçamento IPv6 de forma automatizada e a minha rede, com isso, acaba sendo mais lenta, tá? Vocês entenderam que o roteamento é mais lento em IPv4. Só isso já daria uma bela diferença de processamento para vocês em termos de internet. Tá? Mas essa é uma decisão do provedor. Acredito que no futuro próximo eles alterem. Tá? Bom, pessoal, é isso. É uma aula um pouco grande, mas espero que tenha atendido aí o objetivo. Tá? Muito obrigado.